1 Samuel capítulo 18, versículos 5 a 16, a palavra diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso, Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. É um texto interessante, né, aqui um episódio na vida de Davi, né? Nós estamos falando, irmãos, sobre santificação já há algum tempo, né? Na verdade, desde março do ano passado nós temos visto sobre santificação. Claro, temos olhado vários conceitos e por vários prismas diferentes, né? Mas tudo envolvendo a santificação. E o texto básico que nós estamos usando, lembra qual versículo que é? 1 Tessalonicenses 5, 23. Consegue falar comigo? Irmãos, nós já falamos esse versículo tantas vezes que eu acho que agora dá para a gente falar sem olhar, não dá? Se não, se você tem aquele papelzinho que eu entreguei alguns domingos atrás, você pode olhar nele se quiser, tá bom? Mas tenta falar comigo, pelo menos tenta, vamos lá? Ter referência e depois o versículo, hein? 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tá bom, então esse versículo nós temos tirado como base para esses estudos, porque ele fala sobre a santificação. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de Cristo, até o dia da vinda de Cristo. Por quê? Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos crescendo em santificação. O Senhor vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, né, nos santificando a cada dia. E lembra qual que é o objetivo da santificação? É nos fazer mais parecidos com quem? Com Cristo. Muito bem. Então ele fala sobre espírito e alma e corpo. Então nós já vimos há tempos atrás sobre a santificação do espírito, o que significa. Nós estamos vendo sobre a santificação da alma, né? E no futuro nós vamos estar vendo sobre a santificação do corpo, né? Nós vamos estar falando sobre isso, sobre a forma como Deus nos ajuda, né, a usar o nosso corpo para a honra e glória dele, né, abandonando os pecados do corpo. Mas no momento nós estamos falando sobre os pecados da alma, os problemas, as enfermidades da alma. E isso é baseado no Salmo 103, né? Aliás, Salmo 101, né? Salmo 101. Então lembra que no Salmo 101 o salmista ele fala com a sua própria alma. Então nós chegamos a entender, irmãos, que
a santificação na santificação da alma, o Senhor transforma as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por quê? Porque a nossa alma está relacionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E aqui está mais um problema, mais um pecado, na verdade, que o Senhor deseja tirar. Uma emoção que não agrada ao Senhor, um sentimento que não agrada a Deus. Falando sobre as nossas emoções, nós já vimos sobre não ser escravos das emoções, já vimos sobre autoestima, sobre a ingratidão para com Deus e ingratidão uns para com os outros. Nós vimos sobre o pecado do orgulho, né? Nós vimos por 2 mensagens sobre o pecado do egoísmo e hoje nós estamos vendo sobre o pecado da inveja. Se você perdeu alguma dessas mensagens, de todas essas que foram feitas aqui na nossa igreja, a gente tem gravado e tem colocado no canal do YouTube da igreja para que os irmãos possam acompanhar, tá bom? Caso alguém de repente fique enfermo e não queira perder, né, alguém por uma força maior tem que faltar de culto, então tá tudo lá, tá ok? É só se você observar lá. Mas o pecado da inveja. A inveja é um pecado muito comum entre as pessoas que não são salvas, amém? Ainda bem que eu não escutei nenhum amém. Não pode. Não fala amém. Eu não escutei. Porque, na verdade, a inveja não é um pecado muito comum entre as pessoas que não são salvas. Ela é um pecado muito comum até mesmo entre aqueles que são salvos, né? Então, todos nós temos noção do que é a inveja, mas será que nós temos um real conhecimento do que isso significa, do seu poder destrutivo e do quanto o Senhor odeia a inveja? Porque às vezes nós pensamos a respeito de alguns pecados que são tão comuns, né? Pecados comuns, pecados aceitáveis, pecados que poucas vezes são citados. Por quê? Porque infelizmente se tornou algo comum, né? Algo comum. Então será que nós teríamos a humildade e ousadia suficientes para reconhecer que a inveja muitas vezes é um problema do nosso coração? Porque talvez alguns de nós vamos pensar assim, pastor, mas eu não invejo casa porque eu gosto da minha, eu não invejo um carro porque eu gosto do meu, eu não invejo a saúde de alguém porque eu vejo que eu tenho até uma boa saúde, eu não invejo o dinheiro de ninguém porque eu não preciso do dinheiro de outra pessoa. E aí então a pessoa já se esquiva, né, da responsabilidade. Bom, então esse problema da inveja não é comigo. Mas será que se nós abrirmos um pouco mais a nossa lente ocular, né? Se a gente abrir um pouquinho mais, a gente não consegue entender melhor do que significa a inveja? Qual que é o significado da inveja? Inveja, basicamente, 2 ideias nós podemos ter. Então, a primeira, é um sentimento de desgosto e infelicidade provocado pela felicidade ou prosperidade de alguém. Você vê alguém feliz, vê alguém próspero e nós começamos a considerar e observar a felicidade e a alegria daquela pessoa por algum acontecimento na vida dela, de tal forma que nós sentimos aquela invejinha. Puxa, poderia ser comigo. Poderia ser comigo. Mas também tem um segundo conceito que se aplica, que é o desejo de possuir algum bem, alguma qualidade ou alguma vantagem que outra pessoa possui. Então você observa que não está restringido somente aos bens, mas a uma vantagem, alguma coisa que aquela pessoa possui. E não é somente bens materiais. Eu acho interessante porque eu tenho um livro ali que eu estava dando uma olhada essa semana nesse livro, e ele chama Pecados Intocáveis, né, de Jerry Bridges. Esse autor ele escreveu a respeito de vários pecados, vários tipos de pecado que são comuns, não só na sociedade, mas entre os cristãos. E por conta disso, nós acabamos não dando atenção o suficiente para esses pecados, porque são normais. E a inveja é um deles. E quando ele fala a respeito da inveja, eu achei muito interessante a especificação que ele dá. Ele diz assim que a inveja, de acordo com o autor, é a percepção dolorosa, porque causa dor, dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento, de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Agora já nos faz atentar um pouco melhor sobre certas questões.
Por quê? Porque veja que a inveja, ela não é restringida somente a coisas, a bens materiais, que é tão comum de pessoas invejarem, né? Puxa, eu queria ter uma casa como aquela, eu gostaria de ter um carro como aquele, eu gostaria de ter um emprego como o dele, eu gostaria de ter o dinheiro que aquela pessoa tem. Não, mas não é só isso, então tem outros fatores também que são qualificados como inveja. O pecado da inveja, irmãos, ele é sutil, silencioso e frequentemente mascarado por pensamentos que à primeira vista parecem inofensivos ou até legítimos. Muitos crentes se iludem ao pensar que não são tão invejosos porque não invejam bens materiais que outras pessoas têm. Mas a inveja, ela vai muito mais fundo, e nós vamos ver isso aqui nesse texto. A inveja vai muito mais fundo. A inveja se manifesta quando o coração começa a desejar privilégios que o outro tem. Por exemplo, presta atenção, uma estabilidade financeira, uma família unida. Às vezes a pessoa olha uma outra família, a família perfeita, e aí ela sente inveja porque ela pensa, puxa, como eu queria ter uma família, como eu queria que a minha família fosse daquele jeito. Mas não naquele sentido, não é com aquele pensamento positivo de, Senhor, eu gostaria que a minha família fosse tão amorosa como a família dele, desse tão bom testemunho quanto a família dele, eu gostaria que a minha... Não nesse sentido, mas nós estamos falando de algo pecaminoso, no sentido assim, puxa vida, aquela é a família ideal, a minha família não presta, aquela é a família de verdade, a minha família não é família. Puxa, como eu gostaria de ter nascido naquela família. Consegue notar a diferença? Uma família unida, um cônjuge atencioso. Como eu gostaria que a minha esposa fosse tão atenciosa como a esposa dele. E aí acaba que isso corre um risco de virar uma cobiça. Puxa, como eu gostaria, né, muitas irmãs, né? Eu vejo como o irmão fulano trata a sua esposa. Eu gostaria tanto que o meu marido, né? Eu poderia ter casado com ele. Misericórdia. A inveja leva para esses extremos, né? Filhos obedientes. Os meus filhos não prestam. Bons mesmos são os filhos do irmão fulano. Eles são tão obedientes. Agora os meus, olha a inveja, né? Mas não só isso, talentos para tocar um instrumento musical, por exemplo, ou até mesmo a destreza com trabalhos manuais. Eu gostaria tanto de ter a destreza que o irmão Roberval tem, gostaria tanto de ter a destreza que o irmão Benedito, que aquele irmão, gostaria de ter a destreza, eu gostaria de tocar um instrumento, né, como o irmão Robinho toca o violão, como eu gostaria. Só que a pessoa não para e pensa, né, puxa, quanto tempo tem ali de treino, de estudo, de dedicação, mas não, puxa, eu gostaria. Se eu tivesse tido a oportunidade, né, porque aí muitas pessoas, mas se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, eu também estaria numa situação tão boa. Quantas vezes a gente escuta esse tipo de coisa entre os cristãos? Então, sem perceber, o crente, ele permite que a inveja contamine o seu contentamento e destrua a sua comunhão com Deus e com o seu próximo. E tudo isso faz sentido, irmãos, quando nós observamos esse texto, esse acontecimento aqui na vida desses dois personagens, Saul e Davi. Você lembra aqui a história do que aconteceu? Saul foi colocado como rei de Israel, o povo de Israel pediu um rei, porque todas as nações tinham, e então Deus ordenou com que Samuel, lembra de quem é Samuel? Samuel é filho de quem? E a mãe dele era a Ana. E nós estudamos sobre Ana no domingo passado. Então nós estamos falando aqui de Samuel, filho de Ana, tá? O fruto daquele milagre do Senhor que nós estudamos no Dia das Mães, né? Então esse Samuel, filho de Ana, ele então foi usado por Deus para ungir Saul como rei. E Saul passou a ser o rei de Israel. Só que houve um momento em que
Saul, bom, eu vou encurtar bem a história aqui, porque, né, se você quiser, leia os capítulos anteriores, mas no capítulo 15, Deus rejeitou Saul como rei, por causa da sua desobediência. Deus rejeitou Saul. Deus mandou dizer a Saul, olha, deste momento em diante, por causa da sua desobediência, passou de ti o seu trono, eu estou te desprezando como rei, você não será mais rei. Mas apesar da sua desobediência, ele ainda continuou usufruindo do trono, tá bom? E aí o que acontece é que no capítulo 16, o mesmo profeta Samuel, ele, obedecendo a Deus, ele foi ungir um dos filhos de Jessé como rei. E aí passou todos os filhos e de repente chegou o momento de Davi e Deus disse, é esse aí, esse é o novo rei de Israel. Capítulo 16, mas Saul ainda continuava assentado no trono. No capítulo 17, nós temos uma história muito interessante que principalmente as criancinhas gostam dessa história, né? Você lembra qual que é essa história? A história, ó, criancinhas aqui, ó, as crianças, que história que é essa aqui, ó? Qual história é essa? Ah, muito bem, Davi, eu falei que as crianças sabem. Capítulo 17, você tem a história ali da guerra entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus, eles colocaram ali para lutar para eles um gigante enorme de quase 3 metros. E aí chega todo o exército temendo aquele gigante que estava blasfemando do nome de Deus. Mas aí aparece Davi, o jovenzinho Davi. E ele, pelo poder e a mão poderosa do Senhor, ele vence aquele gigante. E aí a fama começou a correr, né? Puxa, quem é esse? Esse é admirável. Mas aí o que acontece é que no capítulo 18, então, Davi ele foi colocado ali nas batalhas ali pelo rei, pelo povo de Israel. E no capítulo 18, Davi estava voltando de uma dessas batalhas contra os filisteus. E nesse retorno dessas batalhas, com tantas vitórias, observa ali que os exércitos eles estavam retornando vitoriosos, né, das batalhas, e aí as mulheres dos homens ali, elas ficaram empolgadas. Você observou então o que elas começaram a cantarolar, a gritar, a dançar? Né? Aqui usou a palavra dançando, né? Era um costume do povo de Israel, chamava-se, foi traduzido aqui como dança, mas eram pulos de alegria, né? Então, aqui não está dando licença para ninguém dançar dentro da igreja, tá, gente? Tem gente que usa esse texto aqui para falar que pode dançar, que pode chacoalhar o corpo. Esquece. Isso aqui nós temos que entender que é cultura hebraica, então isso aqui é lá para aquele contexto, pulos de alegria. E essas mulheres estavam pulando de alegria e observou o que elas estavam dizendo? Olha lá no versículo 7, então diz assim, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí o que acontece com Saul? Peraí. Deram a Davi 10 milhares e a mim me deram somente milhares? Espera aí. Então de agora em diante eu vou prestar atenção nisso aí, né? Eu vou prestar atenção nesse homem. As vitórias deveriam ser motivo de regozijo para todo o povo, inclusive para Saul. Deveria ser motivo, porém foi um transtorno. Em vez de se alegrar com a vitória e reconhecer que a mão de Deus estava dando vitórias a Davi e ao seu exército que lutavam por Israel, Saul foi consumido pelo sentimento amargo e corrosivo da inveja. O problema que acontece daqui para frente, irmãos, é que se você estudar a trajetória de Saul, você vai notar que desse ponto em diante da vida dele, ele passa a enxergar Davi não como um aliado, mas como um rival. Como um rival. Aquele que estava lutando por Israel, vencendo, e Davi, nos seus salmos e nos seus escritos, ele reconhece a mão poderosa do Senhor dando-lhe vitórias. Ou seja, era o Senhor batalhando por Israel, usando Davi como o líder dos exércitos. Mas para Saul, Davi passou a ser um rival. E o que nós aprendemos aqui com esse fato? Alguns pontos aqui para nós podermos pensar.
Primeira coisa, irmãos, é que a inveja, ela é pecado diante de Deus. Ela é pecado. Inclusive, o Senhor, quando Ele instruiu o povo de Israel após libertá-los do Egito, em Êxodo no capítulo 20, quando Deus entregou o decálogo, os 10 mandamentos, diz ali: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Esse mandamento estava diretamente relacionado com a inveja. Diretamente relacionado com a inveja. É um pecado sério, porque revela um coração descontente com a vontade de Deus e que não se alegra com as bênçãos que o Senhor concede a outro. Irmãos, o que nós estamos fazendo nessas mensagens aqui sobre santificação da alma, nós estamos falando diretamente com o nosso coração. Deus, Ele está tratando do nosso coração. Você observa tudo aquilo que nós já vimos, o orgulho em nosso coração, vem do nosso coração, o egoísmo no nosso coração, autoestima, né? Eu estou com baixa autoestima, isso é problema do coração, tudo isso são problemas do nosso coração, e a inveja é um problema do coração, um coração descontente. Na verdade, a inveja questiona a sabedoria e a soberania do Senhor, e o controle dele sobre todas as coisas. É como se nós disséssemos o seguinte: Deus deveria ter me dado aquilo também. Quando nós invejamos alguma coisa, alguma posição, algum bem ou algum privilégio, seja o que for, como eu disse, não está restringido somente a bens materiais, mas quando nós invejamos que seja qualquer situação de outra pessoa, é como se nós disséssemos assim: Senhor, por que isso não está acontecendo comigo? Eu também sou merecedor. Ele não é melhor do que eu. Poderia ser eu. Ou, por que ele tem aquilo que eu não tenho? Será que ele é melhor do que eu? E aí nós começamos nós nos tornamos vítimas, injustiçadas. Por quê? Puxa, por que o Senhor deu para ele, mas não deu para mim? Por que ele tem, mas eu não tenho? Por que ele é assim, mas eu não sou? E aí nós começamos a colocar um vitimismo no nosso coração. Então vê que tudo isso tem a ver com o nosso coração. E um dos problemas com isso é que, de acordo com Provérbios 14:30, diz, olha só, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus, esses tipos de sentimentos, eles agem diretamente em nosso corpo. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Isso age diretamente no nosso corpo, no nosso organismo. Pode observar, quando nós estamos em extrema aflição, angústia, com muitos problemas, muitas dificuldades, coisas para resolver e coisas desse tipo, nós temos dores de cabeça, nós temos problemas estomacais, dores estomacais, nós temos tantas outras coisas, fadiga e tudo mais. Por quê? Porque o nosso coração está com problema, a nossa alma está machucada. Está vendo? Está tudo interligado. Lembra volta lá no comecinho, né? Lembra como é que está tudo interligado? O corpo, a alma e o espírito? É tudo junto e misturado. O corpo, a alma e o espírito. Aí lembra que a gente até deu um exemplo aqui, né? Você pega e dá uma martelada no dedo, sem querer, vai bater no prego, martela o dedo. Tá, machucou o dedo. E aí? Bom, machucou o dedo, aí automaticamente a nossa alma sofre. Por quê? Porque aí a gente fica, já xinga, né? E aí automaticamente o nosso espírito também tem um problema ali, porque nós tivemos uma atitude que Deus não aprova. Está vendo como é que está tudo interligado? Então, o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão, né? É podridão. Então, a inveja, presta atenção, ela está relacionada com a idolatria. Mas como assim, pastor? Idolatria? Mas eu não me curvo diante de nenhum ídolo? Bom, o problema é que, na maioria das vezes, nós associamos a idolatria com se dobrar diante de imagens, se curvar diante de imagens e coisas assim. Mas idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus.
É tudo aquilo que colocamos como a razão da nossa felicidade. Tudo isso é idolatria. Eu não serei feliz se eu não tiver aquilo. Se eu não tiver o que ele tem, eu não vou ser feliz. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e eu vou me matar no trabalho, porque eu preciso ter o que ele tem. E aí o que acontece é que quando a pessoa consegue comprar ou adquirir aquele bem que a outra pessoa tem, ela descobre que a sua felicidade não tinha nada a ver com aquilo, porque ela continua sendo infeliz. Sabe por quê? Porque de repente você compra um carro novo, por exemplo, que você sempre quis ter, porque alguém tem, e aí você invejou aquela pessoa, e aí você compra aquele carro novo e começa a usufruir. No começo tem aquele cheirinho de carro novo, né? Sabe aquele cheiro de carro novo? Quem conhece cheiro de carro novo aí? Depois você me explica, porque eu não sei o que é. Mas sabe o cheirinho de carro novo? Hã? Então, nem lá, não posso. E aí, eu tenho medo, se chegar na agência e olhar um carro novo, aí eu posso ceder à tentação, então é melhor nem ir, né? É melhor nem ir. É melhor você estar satisfeito com o que Deus deu. Mas sabe aquele cheirinho de carro novo, brincadeiras à parte? Logo ele passa. Ele se esvai. Aí vem o primeiro risquinho. Eu sempre digo, o primeiro risquinho ninguém esquece, não é verdade? Até mesmo quando você compra um carro usado. Opa, esse risquinho não está aqui? Não estava aqui? Né? E aí depois vem o primeiro amassadinho. E aí chega num ponto que você, isso acontece mesmo. Está vendo como é que passa? Então, olha o quanto nós seres humanos, né, somos pecadores. Está relacionado à idolatria. Um exemplo claro disso nós encontramos em Gênesis, no capítulo 30, versículos 1 e 2. Lá em Gênesis 30, 1 e 2, olha que interessante, eu não coloquei aqui. Em Gênesis 30, versículos 1 e 2, deixa eu ler aqui para os irmãos. É muito interessante como é que nós observamos isso. Gênesis 30, versículos 1 e 2 diz assim, olha só. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Dá-me filhos, senão eu morro. Mas espera aí, eu estou no lugar de Deus que fecha e que abre a madre, que controla todas as coisas, eu estou no lugar de Deus, você vem falar isso para mim? Então, nesse caso específico, qual era o ídolo de Raquel? Filhos. A felicidade dela dependia de filhos. Irmãos, quantas vezes nós temos tocado, eu tenho tocado, outros irmãos têm tocado aqui nesse salão, nesse púlpito, que a nossa felicidade não depende de nada além de Cristo. Além de Cristo. Uma pessoa pode ser feliz não tendo esposa, não tendo marido. Uma pessoa pode ser feliz não tendo filhos. Uma pessoa pode ser feliz não tendo abastança de bens materiais. Uma pessoa pode ser feliz se ela tiver Cristo. Por outro lado, uma pessoa pode ter tudo isso e mais um pouco, e mais além. Se não tiver Cristo, ela não tem felicidade. Ela não conhece a verdadeira felicidade. Não conhece. E no caso de Saul, aqui em 1 Samuel 17, qual era o ídolo de Saul? O ídolo de Saul aqui era a fama, o reconhecimento, o trono. Ele passou a odiar Davi, a ter Davi sob suspeita, justamente porque ele notou que estava perdendo a fama. Ele estava se sentindo ameaçado. E é justamente esse tipo de sentimento que a inveja causa. Puxa, ele é melhor do que eu, por quê? Porque ele tem aquilo que eu não tenho e eu gostaria de ter aquilo. E aí nós passamos a enxergar aquela pessoa como melhor, como alguém superior. Não, ele é superior porque ele tem aquilo e eu quero ter aquilo também.
Por quê? Porque eu também quero estar no mesmo patamar que ele, ou melhor, eu quero estar acima. Isso é o que a inveja faz. Então, se a nossa felicidade depende de qualquer coisa que não seja Cristo, então aquela coisa se tornou o ídolo do nosso coração. Portanto, meus amados irmãos, nunca nos esqueçamos, a inveja é um pecado diante de Deus. E essa é a primeira lição que nós aprendemos. Agora, tratando a respeito da inveja, e agora necessariamente nós vamos entrar mais a fundo no nosso texto e observar aqui as atitudes de Saul. Uma segunda coisa que nós aprendemos é que a inveja nos priva da felicidade que há no contentamento. A inveja nos priva da felicidade que há no contentamento. A verdadeira felicidade existe somente no contentamento. E a inveja nos priva disso. E nós sabemos que o nosso contentamento, ele vem do Senhor. Quando invejamos, estamos dizendo com o coração, ainda que não com os nossos lábios, mas no nosso coração nós estamos dizendo que Deus não é suficiente e que Ele errou ao distribuir as suas bênçãos. Nós não dizemos isso com os nossos lábios, mas as nossas atitudes, quando deixamos que a inveja tome conta do nosso coração, é justamente essa. Nós começamos a duvidar da integridade de Deus, de que Deus é injusto na distribuição das suas bênçãos. Ou seja, a inveja nos torna escravos das comparações, porque nós passamos a nossa vida comparando-nos com outras pessoas. Aquele é mais abençoado que eu gostaria de ser mais abençoado do que ele, ou tão abençoado quanto ele. E aí, essa vida de comparação, ela nos torna vítimas. Nós passamos a acreditar que somos vítimas de um Deus que é injusto na distribuição das suas bênçãos. Por quê? Porque Ele não me abençoou tanto quanto Ele abençoou o outro. Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer que quando Deus é a nossa plena satisfação, não há espaço para invejar o que o outro tem, pois reconhecemos que em Cristo já temos tudo o que realmente precisamos. Em Cristo nós temos tudo, absolutamente tudo o que nós precisamos. Eu não preciso de esposa para ser plenamente feliz, eu não preciso de filhos, eu não preciso de bens materiais, eu não preciso gozar de uma boa saúde, eu não preciso ter uma conta bancária avantajada. Por quê? Porque a plena felicidade, ela vem do Senhor. E aqui fica a pergunta mais importante dessa noite. O Senhor, Jesus Cristo, é o seu Salvador? Se Ele é o seu Salvador, então você tem plena condição de ser feliz, de se alegrar, de se contentar nele. Porque a verdadeira felicidade vem através dele. O maior aprendizado do cristão é reconhecer que ser contente é fruto de uma confiança sólida em Deus. Porque o contentamento, ele é um aprendizado. O contentamento é um aprendizado. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou isso na sua carta aos Filipenses. Na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, aqui o apóstolo Paulo ele está agradecendo àquela igreja pelas ofertas que eles haviam enviado, e nos versículos 11 a 13 diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ou seja, Paulo está dizendo, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele sabia estar abatido, mas também sabia ter abundância. Sabia padecer fome, né, mas também a abundância. E aí vem o versículo 13, que é um versículo dos mais conhecidos no meio evangélico. Eu não digo cristão verdadeiro, mas no meio evangélico, né? Onde abrange todas as religiões aí consideradas evangélicas, né? Que diz o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O contexto aqui é sofrimento. É sofrimento.
O que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, e o Senhor, ele diz para nós através das palavras de Paulo, é o seguinte: ele sabia ter abundância, mas também sabia padecer necessidade. Por quê? Porque ele podia todas essas coisas através de Cristo que o fortalecia. Então esse versículo não quer dizer que nós podemos receber ou ganhar ou conseguir todas as coisas por causa de Cristo. Não. Essa é uma visão muito equivocada desse versículo, porque o contexto aqui é sofrimento. Irmãos, Paulo, ele deixa claro para nós aqui que o segredo do contentamento é Cristo. É Cristo. E quando é que nós vamos aprender essa preciosa lição? Que o segredo do contentamento, a chave da alegria, da verdadeira felicidade, da verdadeira satisfação é Cristo. É Cristo. A alma satisfeita em Deus não tem espaço para invejar os outros, pois encontrou sua plenitude no próprio Senhor. A alma satisfeita em Deus não tem espaço para invejar os outros, porque ela encontrou a sua plenitude no próprio Senhor. Mas quando nós observamos a vida de Saul, no versículo 8, então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E aí ele disse, 10 milhares deram a mim, deram a Davi, aliás, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? O que mais falta para ele? Somente o trono. Ou seja, daqui a pouco ele vai assumir o trono aqui, ele vai tomar o meu lugar. Veja que Saul, então, daquele momento em diante, ele passou a se enxergar como uma vítima, como alguém ameaçado por causa de Davi. Então, observa que um terceiro ponto aqui que nós precisamos nos atentar é que a inveja alimenta o medo e a insegurança. Porque depois que Saul ele tem essa visão ali a respeito das vitórias de Davi e do quanto ele estava sendo aclamado entre o povo, no versículo 9 diz assim: e desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Ou seja, eu preciso ficar de olho nesse rapaz aí. Ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. E aí a inveja começou a tomar conta do seu coração. Daquele dia em diante, ele nunca mais enxergou Davi da mesma forma. Então, quando ele viu Davi sendo aclamado pelas grandes vitórias, seu coração não apenas se encheu de inveja, mas ele também passou a ter medo de perder a fama, a admiração do povo e, quem sabe, até perder o trono para Davi. Então a inveja plantou no seu coração uma insegurança tal, e essa insegurança se tornou uma paranoia. O versículo 11 diz ali que Saul ele tentou matar Davi. Ele atirou com a sua lança e Davi se desviou 2 vezes. Ele tentou matar Davi, porque ele estava ali sendo atormentado, ele estava ali, ele havia um espírito maligno havia se apoderado dele, diz o texto. Então ele tentou matar Davi. E aí no versículo 2, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. O Senhor não estava mais com Saul. A sua desobediência, o seu abandono do Senhor fez com que o Senhor o abandonasse. Ou seja, Saul ele estava privado das bênçãos do Senhor, mas não simplesmente por causa do Senhor. O nosso Deus ele é sempre justo, ele é absolutamente justo. A questão que nós vemos aqui é que Saul, por causa da sua desobediência, ele perdeu as bênçãos do Senhor. E irmãos, as bênçãos de Deus, elas sempre estão condicionadas à nossa obediência. O nosso Deus, ele é justo e ele é plenamente justo. E não existe porque o Senhor, ele abençoar uma pessoa que é desobediente. Por quê? Porque o nosso Deus é justo. Ele é justo. Ele é justo. Então as bênçãos de Deus são condicionadas à nossa obediência, mas o Senhor havia abandonado Saul por causa da sua desobediência. No versículo 15, então, correndo um pouco mais no texto aqui, para nós podermos fazer uma conclusão, vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia,
tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. O povo amava Davi. O povo amava Davi. O exército amava Davi. Saul estava neurótico, paranoico. Por quê? Porque a inveja tomou conta do seu coração. Daquele momento em que Davi foi aclamado pelas suas vitórias, a inveja tomou conta do coração de Saul. Davi deveria ser alguém admirado por Saul por causa das suas vitórias. As vitórias que Davi tinha, na verdade, Davi sempre, como eu disse, Davi sempre reconheceu a mão do Senhor nessas vitórias. Ele estava lutando pelo exército de Israel, mas Saul não enxergava dessa forma. Não como um aliado, mas como uma ameaça. O crente que vive admirando demais as coisas dos outros a ponto de invejar e cobiçar, inevitavelmente ele deixará de ver o que Deus já lhe deu. O olhar da inveja é cego para as bênçãos recebidas e ele vive ansioso pelas bênçãos alheias. Mas a verdadeira paz só vem do coração que descansa nas promessas de Deus. A verdadeira paz só vem do coração que descansa nas promessas de Deus. Por quê? Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. E quando nós descansamos nas promessas de Deus e confiamos no Senhor, na palavra de Deus, não tem espaço para inveja, porque nós reconhecemos o quanto nosso Deus é justo na distribuição das suas bênçãos, o quanto nosso Deus é justo em dar aquilo que Ele deseja nos dar e também nos privar daquilo que Ele deseja nos privar. Por quê? Porque, ao final de tudo, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Consegue ver a importância desse ensinamento? Meus irmãos, infelizmente, a inveja nos priva de tantas bênçãos. Para nós podermos fechar aqui, então, nós não podemos deixar de falar a respeito da vitória contra a inveja. Como podemos vencer esse pecado diante de Deus? Como que nós podemos vencer esse pecado? Algumas instruções bíblicas: reconheça que a inveja é pecado e confesse a Deus. Reconheça que é pecado e confesse a Deus. É pecado porque tira o nosso contentamento de Cristo. Não há como vencer um pecado sem reconhecê-lo como pecado e confessá-lo. Esse é o primeiro passo, reconhecimento. E se nós somos salvos e temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando no nosso ser, nós temos esse reconhecimento, porque Ele nos dá. Ele nos faz reconhecer quando nós estamos errados, quando nós estamos pecando, quando nós estamos invejando. Ele nos faz. Então, a inveja é pecado e precisamos reconhecer isso. Um segundo passo: cultive um coração grato e contente pelas coisas que Deus lhe dá. Nós precisamos cultivar a gratidão, o agradecimento. Como Paulo disse em Filipenses 4:11, já aprendi a contentar-me com o que tenho. É um aprendizado. É um aprendizado. Requer fé? Sim, requer fé. Confiança no Senhor, na justiça de Deus, no caráter íntegro de Deus. Mas aí, quando nós confiamos no caráter de Deus, na plenitude da sua santidade, nós temos um coração grato. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é sempre justo e nos dá exatamente aquilo que nós necessitamos, de acordo com a vontade dEle, não a nossa. Um terceiro passo: se alegre com as bênçãos que Deus concede aos outros. Porque, como Paulo também escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. Paulo escreveu isso. Paulo tinha um coração grato. E agora ele instrui aqueles irmãos a se alegrarem com aqueles que se alegram. E chorar com os que choram, claro. Mas nós precisamos aprender
a nos alegrar com as bênçãos que o Senhor concede aos outros e não olhar com inveja, cobiça, desejando as mesmas bênçãos, posições, bens. Não, não. Quando nós olhamos para aquilo que o Senhor nos deu e nós confiamos na sua justiça, nós sabemos que também o Senhor é justo em conceder as bênçãos aos outros. Então nós passamos a nos alegrar com aqueles que estão alegres e concentre-se em ser como Cristo e não em imitar outra pessoa. Concentre-se em ser como Cristo e não em imitar outra pessoa. Nós não precisamos olhar para as outras pessoas, para o que as outras pessoas têm, para o que as outras pessoas são, para o que as outras pessoas representam. Nós não precisamos fazer isso. O nosso olhar deve ser direcionado a Cristo, a Cristo. E quando nós direcionamos o nosso olhar para Cristo, Ele passa a ser o nosso padrão, o nosso molde. Ele passa a ser o nosso molde. Cristo passa a ser aquela forma na qual eu devo me adequar, na qual o Senhor Ele transforma a minha vida a cada dia para que eu seja como Cristo, como Cristo. Não é uma preocupação do Senhor me abençoar da mesma forma que Ele abençoou a Maria e da mesma forma que Ele abençoou José. Não, o Senhor Ele tem os seus planos específicos para cada um de nós. E nós precisamos confiar nesses planos de Deus. Mas nós precisamos ser como Cristo. Porque esse é o padrão da santificação. Ser como Cristo. Sermos transformados como Cristo. Essa é a obra de Deus na nossa vida, através da santificação que Ele nos faz. Não é o nosso assunto, não é o que nós estamos vendo sobre santificação? A inveja, né? Nós estamos falando sobre a santificação da alma, das nossas emoções. E aí nós chegamos a entender que a inveja é uma emoção pecaminosa. Então eu preciso estar bem com Deus para que a minha vida espiritual precisa estar em dia, precisa estar bem com o Senhor, para que as minhas emoções, a minha alma também esteja bem. E aí, estando bem, a inveja será banida, porque o Senhor é aquele que tira. Então, conclusão que nós temos. Saul foi um exemplo trágico. Um homem que começou bem, mas terminou sua vida tomado pela inveja e pelo ódio. Tudo porque não conseguiu se alegrar com o que Deus estava fazendo na vida de um outro servo. Deus nos convida a ser plenamente satisfeitos nele, confiando que o que Ele nos dá é exatamente o que precisamos e que a graça que Ele derrama sobre os outros jamais diminui a graça que Ele derrama sobre nós. Por quê? A sua graça ela é infinita. Afinal, Deus nunca erra na distribuição das suas bênçãos e Ele é sempre justo em tudo o que permite nas nossas vidas e na vida dos outros. Ele é sempre justo em tudo que Ele permite nas nossas vidas e nas vidas dos outros. O Senhor é sempre justo, sempre justo. E aí, quando nós reconhecemos tudo isso, nós podemos tirar uma conclusão muito importante para nós. Quem tem o coração satisfeito em Deus, não se deixa consumir pela inveja, mas se alegra com o que Ele faz, mesmo que seja na vida do outro. Reconhece isso? Quem tem o coração satisfeito em Deus, não se deixa consumir pela inveja, mas se alegra com o que Ele faz, mesmo que seja na vida do outro. Por quê? Porque confiamos na vontade do Senhor e não inclinamos o nosso coração à inveja. Por quê? Porque Deus é justo. Irmãos, é dessa forma que o Senhor trata do nosso coração. Observa que todas essas mensagens que nós temos visto nos últimos tempos têm a ver diretamente com o nosso coração. E a inveja não pode dominar o nosso coração. Não pode. Saul foi consumido pela inveja. Tanto é que, conforme eu disse, se você observar a vida de Saul, o relacionamento entre Saul e Davi, desse ponto em diante, até o fim da vida de Saul, ele não descansou enquanto
ele não descansou durante toda a sua jornada querendo matar Davi. Mas no final das contas, estude a vida dele e você vai observar o final trágico que ele teve. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre é a verdade. Sempre, sempre. E se o Senhor nos diz que a inveja é pecado e que ela corrói os nossos ossos, isso é pura verdade. Então, irmãos, que nesse dia em diante nós possamos fazer um pacto com o nosso próprio coração de que nós estaremos sendo gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, que Ele derrama sobre nós. E não somente nós nos alegraremos com as bênçãos que Ele derrama sobre nós, mas também nós vamos nos alegrar nas vitórias e nas bênçãos que o Senhor permite aos outros também. Amém? Por quê? Alegrai-vos com os que se alegram. E o Senhor é sempre justo. Por isso, não há motivo para que a inveja tome conta do nosso coração. Amém? Não há motivo. Nós já temos tudo o que precisamos. Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Precisamos de Cristo e nós já temos. Bom, eu tenho. Você tem Cristo? Jesus Cristo morreu por você. Ele derramou seu sangue inocente por causa dos seus pecados. E o que Ele deseja é que você se arrependa dos seus pecados e reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. Se você fizer isso, o Senhor Jesus Cristo passará a ser a sua plena felicidade, a razão da sua felicidade. Amém? E para você que já tem Cristo, para nós que já somos salvos, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos e nós não precisamos de absolutamente mais nada. Tudo que Ele permite, tudo que Ele nos dá, bens materiais, dinheiro, emprego, família, saúde e tantas outras coisas, são bens que o Senhor nos dá, são bênçãos maravilhosas que Ele derrama sobre nós, por causa da sua misericórdia e da sua bondade infinita. Mas o que nós precisamos, essencialmente, nós já temos. Cristo. E Ele é a razão da nossa felicidade. Amém? Que o Senhor abençoe essa palavra no seu coração. Vamos ficar de pé.